bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo bem? Bom dia Isa, bom dia, paz missionária Erlane. Minha querida, como é que você tá? Gente, hoje eu tô sem música aqui ao fundo porque tá dando problema, vocês acreditam? Tá dando problema nos vídeos, principalmente no Facebook. Então hoje a gente vai fazer a nossa live sem música ao fundo mesmo, só com as nossas vozes falando da palavra do Senhor. Compartilhe essa live com os seus contatos. Vamos compartilhar, vamos chamar mais pessoas. A Isa já tá aqui, daqui uns minutinhos nós vamos começar. A live vai ficar gravada, como sempre fica gravada. Tem tanta gente que depois diz, eu não tô achando a live. Gente, é só ir, aqui, é só vir aqui no meu perfil e procurar na parte dos vídeos. Todas estão gravadas, desde a primeira até a última, que foi semana passada. E nós falamos sobre... Iniciamos aí o 8º capítulo. Aqui em São Joaquim da Barra tá frio. Graças ao Pai fez um pouquinho de frio, porque tava muito quente. Fica nessa oscilação, né? Bom dia Silvia. Tá todo mundo bem? Tá todo mundo animado? Missionária Erlane, como é que tá aí em Portugal? Tá frio? Amém, amém, Zizi. O som tá ok, a Isa tá falando. Se tiver baixo, vocês me falem. Queridos, nós já entramos no 8º capítulo. Nós estamos caminhando para o final do livro, são 9 capítulos. Nós entramos num capítulo muito, como eu falei na live passada. Se você não viu a live passada, veja, nós entramos no capítulo 8, chamados à primogenitura. Amém, mãe, amém, amém, eu recebo em nome de Jesus. Nós falamos sobre primogenitura, nós falamos da participação da natureza divina, falamos sobre identidade. Começamos a entrar aí em primogenitura e identidade, como nós estamos falando aqui do assunto posto em um livro. Então nós vamos desdobrar, né? Nós não fechamos o assunto, nós iniciamos o capítulo, então nós começamos a mergulhar nesse capítulo, tem vários subtópicos. Nós falamos um pouquinho de primogenitura, do que era sombra, do que foi cumprido em Cristo Jesus, daquilo que comunica a nós, comunica no sentido de comum naquilo que nos toca. E foi muito precioso. Estou subindo, todas as lives vão estar no YouTube, no canal Mergulhando na Palavra. Se você ainda não é inscrito no canal, vai na minha bio, você acha o canal, acessa, se inscreve. Lá as lives estão editadas, estão mais curtas. Tem também a nossa loja de camisetas, não deixe de acessar. 50% da venda das camisetas é para investir na obra missionária. Camisetas 100% algodão, que vão trazer sempre mensagens bíblicas, versículos bíblicos, e tem cada camiseta linda, masculina, feminina, infantil, tanto masculina como feminina. Tem bonés, enfim,
tem a canecas, uma variedade. Então, dito isto, eu vou chamar a minha convidada. Isso mesmo, Culture Holy Dress. A Isa colocou aí, eu vou deixar na descrição para vocês acessarem. E, gente, quem já comprou, fala da qualidade da malha, 100% algodão, feita no Brasil. Muito, muito, muito gostosa. Vou chamar a Isa. Bom dia. Bom dia, eu ia dizer boa noite, né? Mas é bom dia. Na verdade, é quase boa noite pra mim também, né? Porque eu cheguei tarde e fui dormir tarde também. Gente, é, a Isa é minha sobrinha, para quem não sabe. É filha da Patrícia, da minha irmã mais velha. E assim, é uma honra, é um prazer. Eu tô assim imensamente feliz que ela está aqui. A Isa leu o livro, eu acredito que mais de uma vez, né, Isa? E eu estou muito, muito, muito feliz dela compartilhar aqui o que Deus falou ao coração dela. Nós vamos falar do tema do tópico de bastardos a filhos. Vamos falar de um pouquinho de bastardia. E, assim, eu fico imensamente feliz porque o Senhor é bom em todo tempo e ele alcançou a nossa família. O Senhor fez grandes coisas na nossa casa, na nossa linhagem. O Senhor nos resgatou. A live passada nós falamos um pouquinho de Efésios 1, como o Senhor nos remiu e nos resgatou. E isso nós podemos, assim, testemunhar na nossa casa, na nossa família, como o Senhor foi remindo e resgatando a cada um, diferente, com uma história diferente, de uma forma singular, mas o Senhor foi fazendo isso pela graça dele, pelo poder dele, porque o Senhor prometeu e ele cumpre. E nenhuma, como diz as Escrituras, todas quantos são as promessas do Senhor. Nós temos nele o sim e o amém. Nós temos nele o sim e o amém. E a Isa, se apresenta, Isa. Se apresenta. Para Mulher, não a gente ficar já só eu começa falando. chorando, né? Antes da gente orar, que a gente ainda vai orar, se apresenta aí. Na verdade, tu já resumiu. Hoje eu tô aqui pela graça do Senhor. Não tem muito o que dizer. É isso. Como tu já falou, sou filha da tua irmã mais velha. Minha mãe linda, maravilhosa, criada também pela outra mãe, que é a mãezona de tudo. Mãe que tá assistindo. A minha mãe acabou de entrar na live. Mas tudo isso é a graça do Senhor. Não tem outra explicação. Porque nós não fomos criados num lar cristão e passamos por muita coisa. Muita, muita coisa. Cada uma, como tu bem disse, cada uma tem uma história diferente, mas todas nós passamos por trevas densas que, glória a Deus, o braço forte do Senhor foi lá no fundo e nos trouxe de volta. Mas é isso. Sou casada, não tenho filhos ainda. Ainda. Meu marido tá dormindo, pobre, coitado, tá cansado. Tenho 32 anos e só o começo, em nome de Jesus, até a eternidade.
Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Tá com quantos anos, Isa, que o Senhor te chamou? Em fevereiro fez 4 anos. 4 anos. 4 anos. 4 anos. E a Isa, assim, algo que nós podemos perceber, notar, foi assim, o Senhor chamou a Isa, mas não foi aquele chamar e ela começou a se engatinhar, assim, bem de pouquinho, bem de leve, não. Não, ela já mergulhou de cabeça muito, muito profundo, sabe? Aquele pessoal, assim, que parece que nunca tinha entrado na água e já pegou equipamento de mergulho e foi para o mar mesmo e foi para as profundezas. Então, isso aconteceu na vida da Isa e continua acontecendo, Uma coisa que eu falo né? pro meu esposo é que eu sou 880. E quando eu era do mundo, uma coisa que eu já falei em grupos, em células, assim, que eu via os jovens e achava muito bonito. Mas tinha uma coisa que me prendia, que era Satanás, a gente sabe. Mas eu achava aquilo tudo muito bonito. E na minha cabeça era assim, por mais que eu estivesse no mundo, eu sabia o que era o certo. E tinha uma lei, como se fosse uma regra. No dia que eu decidisse mudar de vida, seria de uma vez. Não teria meio termo. Porque eu via, como a gente vê hoje em dia, o crente no pé na igreja e outro pé no mundo. E isso eu não queria, nunca quis. Então, na minha cabeça era muito certo. Eu fazia as coisas do mundo, mas na minha cabeça era certo. Se eu fosse para a igreja, ia ser de uma vez. Amém. Amém. Isa, então vamos orar para nós começarmos? Estou muito feliz que você está aqui, Eu também. nesse ambiente virtual. A Isa está no Piauí, viu? Para quem vai ver essa live depois, em Teresina, Piauí, nesse momento. E eu aqui em São Joaquim da Barra, São Paulo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós te damos graças nessa hora, Paizinho querido, pelo teu amor, pelo teu favor, Senhor. Porque um dia o Senhor enviou Jesus Cristo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, pelo teu Espírito Santo que foi derramado sobre nós, o teu Espírito que clama Abba Pai, o teu Espírito que nos adotou, o teu Espírito, Senhor, que tomou pelas nossas mãos e nos convenceu de toda miséria, Senhor, das nossas vidas e nos fez uma nova criação para o Senhor. O teu Espírito que nos selou, que nos comprou, ó Senhor, pelo teu sangue precioso, porque não foi com prata, não foi com ouro, Senhor, nem com qualquer metal que se corrompe, que o Senhor nos comprou, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Foi com o sangue do Cordeiro, e nós somos hoje propriedade tua, propriedade exclusiva do Senhor. Ó, Pai, muito, 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 muito obrigada. Senhor, sopra do teu espírito mais ainda sobre a vida de cada uma dessas pessoas que entraram, sobre a vida da nossa mãe, sobre a vida de Paty, sobre a vida de Silvia, sobre, Senhor, a vida da missionária Erlane, sobre, Senhor Deus, cada pessoa que está vendo, cada pessoa que irá ver depois essa live, Senhor. Nos cobre com teu sangue, nos cerca com teu poder, com os teus anjos, nos protege, nos guarda. Guarda, Senhor, os nossos. Guarda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Repreendemos toda ação maligna. Senhor, sopra libertação, quebra as cadeias, sopra arrependimento, sopra, Senhor Deus, liberdade genuína que vem do teu espírito, ó Deus. Sopra renovação de mente, sopra, Senhor Deus, fortalezas que caiam, sopra forte para que toda fortaleza
na mente, caia no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Isa, a palavra está com você. Bem, vamos. Eu quero começar justamente no primeiro parágrafo do tópico, né? De bastardos a filhos. Após a morte do patriarca, o primogênito tinha muitas responsabilidades, pois assumia de forma ampla a função administrativa que cabia àquele. A responsabilidade advinda da primogenitura é abraçada pelo cristão que está pronto para manifestar o amor sacrificial. Aí o trecho que eu destaquei. O contrário também é verdadeiro. Aquele que não está pronto é infantil espiritualmente ou está sob um espírito de bastardia ou orfandade. Sacrifica o seu fruto comprometendo o seu legado. E aqui a gente destaca que o infantil espiritualmente é o que não está maduro, que consta justamente no início do livro. Ainda não chegamos à maturidade espiritual para tomar posse daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E tem um trecho em Gálatas que fala justamente do herdeiro que ainda não atingiu a maioridade. Digo, porém, que, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. Ou seja, quando estamos debaixo do espírito de bastardia, ou quando ainda não somos maduros espiritualmente, a gente ainda é escravo das nossas vontades e ainda é escravo da vida passada que a gente tem. Paulo fala que quando ele é menino, ele faz coisas de menino, mas quando ele se torna homem, ele abandona as coisas de menino. Aqui, a gente vai tratar, então, sobre a nossa identidade. Primeiro de tudo, uma falácia que a gente escuta desde pequeno, que somos todos filhos de Deus. E, segundo a Bíblia, segundo a Bíblia, nós não somos todos filhos de Deus. João 1,12 diz: contudo, a minha versão é NVI, os que o receberam conforme a palavra, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ou seja, a partir do momento que a gente recebe a Cristo, a gente assume, entre aspas, essa identidade de filho. Até então, nós somos todos criaturas de Deus, criados à imagem e semelhança dele. Mas só a partir do momento que entregamos a nossa vida a Cristo e vivemos para Ele e por Ele, é que nós nos tornamos filhos. E um dos propósitos da cruz é justamente isso, tornar-nos filhos, trazer-nos um pai. Gálatas 4, do 6 a 8, diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Ou seja, a palavra todo o tempo está dizendo que nós ganhamos um direito, ou seja, nós éramos uma coisa e a partir desse momento nos tornamos outra. E também a partir desse direito nos tornamos herdeiros com Cristo. E a orfandade é uma situação que vem da nossa história enquanto sociedade. Historicamente, os portugueses vieram e o que a gente aprende na escola, os portugueses vieram e colonizaram o Brasil. Só que essa colonização não foi tão bonitinha quanto a gente aprende na escola. Tiveram crimes, tiveram estupros, os chefes de famílias foram mortos e mulheres foram escravizadas sexualmente pelos colonizadores. Muitas crianças nasceram sem a figura paterna.
É tão tal que uma boa parte da sociedade brasileira não tem no seu RG o nome do pai. Tem essa lacuna na nossa identidade social. E a orfandade não nos permite viver o propósito de Deus, porque nossa identidade não está afirmada em Deus no momento que nós vemos a nossa vida e nós nos vemos aos olhos da orfandade, o que é resultado de uma visão deturpada do pai e de nós mesmos. O órfão, ele se vê sozinho, ele tem uma visão da vida dele diferente. Mãe me trazendo água. Obrigada. Aqui é ao vivo, que não falta. Continuando. Então, a orfandade, ela traz essa visão deturpada de quem nós somos, né? Porque a orfandade, ela abre feridas. Aí você vai me dizer, Isa, mas eu tive a figura paterna. Sim, muitos de nós tivemos a figura paterna, mas nem todos os pais exerceram uma paternidade efetiva. Nem todos os pais exerceram o seu papel, de fato, de pai em construção da identidade do seu filho. Então, assim, as nossas feridas familiares, elas interferem em como nós vemos o nosso pai. Nosso pai, Deus. E aí você vai me dizer, Isa, mas a minha mãe, como eu já disse, minha mãe Patrícia, ela saiu cedo de casa para buscar melhoria de vida, para ajudar na minha criação. E eu fui criada pela minha mãe Marlene, que é a mãe da gente, né? Ah, mas minha mãe é mãe e pai. Não. Não, isso é uma falácia implantada pelo inimigo para fazer a gente não levar em consideração a figura paterna na nossa vida. A mãe não pode, não tem como fazer o papel de pai na nossa vida, porque são funções totalmente diferentes. As visões diante dos filhos são completamente diferentes. Então, a figura paterna, de fato, ela faz muita falta na construção da identidade do filho. E isso interfere diretamente na forma como nós vemos a Deus. E aqui a gente entra na questão de que feridas são diferentes de cicatrizes. Todos nós ainda temos feridas, mas nós também temos cicatrizes. E qual é a diferença? As feridas, elas ainda estão ali abertas. Ah, mas foi coisa da minha infância, mas se não tivesse tratada, ela ainda continua sendo ferida, ela não vai ser cicatriz. E a gente só vai descobrir que ela é ferida na hora que a gente mais precisar que ela seja cicatriz. E somente Cristo, nada. A gente pode ter auxílios, a gente pode... E aí a psicologia de autoajuda, os coaches vêm com esse band-aid, mas que não trata. Não trata. Ele pode até auxiliar e nem auxilia, porque psicologia de autoajuda, para mim, não ajuda. Mas somente Cristo que traz esse bálsamo de cura. Somente Cristo, ele fecha e cicatriza as nossas feridas emocionais causadas pela orfandade. E aí, como eu falei, a sociedade brasileira ela foi construída em cima desse espírito de orfandade e bastardia. Eu acho que eu marquei mais um. Aqui. Sobre a influência desse principado, você fala aqui sobre a questão de Jefté e tal, a influência de Amon. Sobre a influência desse principado, a herança do céu é sacrificada e o legado perdido, contanto que o eu seja satisfeito e os lugares altos lançados.
o que a gente pode trazer disso? Enquanto nós somos órfãos, nós nos movemos pelas nossas emoções. Então, a gente é como se ainda fôssemos uma criança que estivesse chorando, precisando de acalento. Uhum. Então, o que a gente puder buscar no mundo, entre aspas, de certa forma, né? Se a gente ainda estiver no mundo, ou ainda a gente já estiver na igreja e não tiver entendido o que falta, o que precisa ser tratado na gente em relação à orfandade e à identidade. A gente vai buscar meios de suprir as nossas faltas emocionais que tivemos durante a infância. Então, o que satisfaz a nossa emoção, o que satisfaz a nossa alma, a gente vai buscar. E é isso que sacrifica os frutos, né? A nossa herança. Porque enquanto estivermos buscando esse suprimento emocional, nós não vamos buscar o que de fato e verdadeiramente importa, que é Cristo. A nossa herança verdadeira, que é Cristo, e está com Ele na consumação dos tempos. E não vamos alcançar a maturidade. E é somente na maturidade que nós vamos ter acesso à nossa herança. Isa, só te cortando um pouquinho aí, só para fazer uns comentários, porque foi interessante isso que você falou, pontuar algumas coisas, que todo mundo fala que nós somos filhos de Deus, né? E na live passada, eu até comentei um pouco sobre isso. Que as pessoas também falam, todo mundo fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, todas as pessoas. E isso, biblicamente, isso não é correto, biblicamente. Por quê? Porque Adão, sim, Adão era imagem e semelhança de Deus antes da queda, Adão e Eva. Mas com a queda, essa imagem e semelhança, ela foi tocada, ela foi corrompida. Então, depois da queda, Adão e Eva, todas as pessoas que que vieram ao mundo pela reprodução de Adão e Eva, elas vieram não mais imagem e semelhança de Deus, elas vieram imagem e semelhança de Adão e Eva, tocadas pelo pecado, corrompidas pelo pecado, com o DNA corrompido. Quem restaura a imagem e semelhança do homem é Cristo Jesus. E é muito profundo e interessante quando um dos apóstolos fala, mestre, mostra-nos o Pai e basta-nos. E ele diz assim, Filipe, né? Foi Filipe. Ele diz, Filipe, eu estou com convosco há tanto tempo. E como dizes, mostra-nos o Pai. Eu estou no Pai, e o Pai em mim. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Ou seja, ele estava dizendo, eu sou imagem e semelhança do Pai. Então, essa imagem e semelhança que foi resgatada no segundo Adão, em Cristo Jesus, e que toca todo aquele que é de Cristo Jesus, é restaurada a sua identidade, né? E outra coisa que eu pontuei na live passada, que foi que a identidade que Jesus restaura em nós é muito específica e muito especial. Por quê? Porque não é só a identidade da Camila, a identidade da Isadora, a identidade da fulana, do cicrana, do beltrano. Não. É a identidade da Camila, da Isadora, do fulano, do beltrano, segundo Cristo. Em Cristo. Nós fomos predestinados para sermos conforme a imagem do Filho. Então, ainda que tenhamos as nossas peculiaridades, ainda que nós tenhamos histórias diferentes,
feridas e marcas diferentes, mas se unidos a Cristo, nós caminhamos para o mesmo lugar, sermos a imagem e semelhança do Filho, do Filho. Então, assim, isso é muito tremendo, isso é muito profundo. O que Deus fez por nós. E, assim, um dia o meu pastor, ele me perguntou sobre o meu pai, né? E ele disse assim, e aí, como é a relação entre você e o seu pai? E eu disse assim, olha, a gente não tem muito relacionamento, né? A gente, nessa época, pai morava na roça, né? Ele não estava na cidade e era muito difícil. A gente tentava até falar com ele por telefone e não conseguia. E porque não tinha sinal, enfim. E eu falando para ele da dificuldade, mas falei, olha, eu já apresentei o plano de salvação para ele nas oportunidades que eu tive. Mas a questão é que por melhor que o meu pai tivesse sido, ele jamais seria capaz de me dar aquilo que só Deus pode me dar. Porque, sim, tudo que você falou é de extrema importância. A identidade da criança, ela é formada pela figura paterna. A figura paterna tem um peso muito grande. Porém, por melhor que esse pai seja, por melhor que essa mãe seja, por mais ajustada que essa família seja aos olhos da sociedade, essa criança, ela vai precisar, essa pessoa, ela vai precisar de um encontro com Cristo. Ela vai precisar da identidade de filho de Deus. Ela vai precisar ter um encontro para a eternidade dela ser mudada. Sim. E Né? atualmente a gente ouve muito, né? Encontre sua melhor versão e não sei o quê, mas a única versão, de fato, que a gente precisa alcançar é a nossa versão em Cristo. Porque a Sim, eu gente falei não... isso na live passada também. Isso é humanismo. É humanismo, é porque a gente Gente, não está cheio adianta. A de gente pode humanismo. ser o melhor atleta, a melhor mãe, o melhor pai, e qualquer coisa que quisermos ser, mas se isso não for o que Cristo quer pra gente, e se a gente não buscar a nossa melhoria em Cristo, a gente vai ser muito bom aos olhos da sociedade. Aos olhos da sociedade. E como tu falou, os nossos pais, eles ajudam, mas a nossa identidade, de fato, ela só vai ser Sim. finalizada a partir do encontro verdadeiro com Cristo. Verdadeiro. Sim. Verdadeiro. Quando nós, de fato, queremos alcançar a estatura, a largura, a profundidade e a maturidade de Cristo, a imagem e semelhança de Cristo, para que sejamos mortos e ressurretos com Ele. Porque Amém. não tem nada, nada, nada. Às vezes a gente vê tantas pessoas sendo levantadas aos olhos humanos e você vê assim, gente, o que essa pessoa está fazendo? Mas quando você percebe uma pessoa que emana a luz, o bom perfume de Cristo, você entende o quão importante é você ter a sua identidade, ter os olhos assim, voltados para Cristo, no sentido de cada vez mais querer ser parecido com Ele. Sim, sim. Outra coisa que eu queria pontuar, Isa, é só para as pessoas entenderem quem foi Jefté, né? Jefté, ele era o filho primogênito de Gileade e ele foi fruto ali de uma relação extraconjugal do pai e ele foi expulso da casa
do pai pelos irmãos, porque os irmãos disseram que ele não ia herdar juntamente com eles. Se bastardo era vergonha. Exatamente, porque ele era um bastardo. E aí depois, no momento de dificuldade do povo de Deus, eles chamam Jefté para lutar. Por quê? Porque Jefté era um homem valente, era um homem que tinha valor de guerra. Uhum. E aí eles chamam Jefté para liderar. E ele é interessante que ele pergunta, ele diz bem assim, mas eu vou liderar mesmo sobre vocês? Ele diz assim, não foi vocês que me expulsaram daqui? Aí depois ele diz, mas eu vou liderar mesmo sobre vocês? Então, assim, a cabeça dele estava não em ajudar o povo, não em se reconciliar com o lugar onde ele foi expulso. Mas o coração dele estava tão cheio de mágoa, o coração dele estava tão pelo desprezo que ele recebeu, que os olhos dele brilharam quando ele disse bem assim, não, agora é minha oportunidade de ficar por cima. A vingança. Exatamente. É minha oportunidade de ficar por cima. E esse homem, ele foi usado por Deus. Isso não quer dizer que pessoas que não são curadas, pessoas que não têm a sua identidade formada, elas não podem ser usadas por Deus. A questão é que elas vão sacrificar o fruto, que foi o que ele fez, né? Eu vou deixar a Isa falar. Eu queria só pontuar isso de Jefté, porque às vezes, como é muito comum, até no meio do povo de Deus, as pessoas não irem para as escrituras e não conhecerem as passagens bíblicas. Pode. Mas é isso. Nesse momento, ele se viu na oportunidade de, opa, chegou a minha vez. É Vou agora que eu vou. romper, É vou romper, como agora. diz o povo. Cheguei, Brasil. É agora que eu vou mostrar para esse povo que eles erraram em ter me chutado daqui. É agora que eu vou mostrar que eu tenho valor e que eles precisam de mim. E é nesse momento, como você falou, não é Deus, ele vai tratando a gente na caminhada. E como eu falei, é no momento que a gente precisa que a gente entende se a gente tem cicatriz ou ferida ainda. E à medida que ele vai tratando, ele vai tratando e vai usando. Conforme a gente vai buscando, conforme a gente vai se disponibilizando a ser usado, ele vai usando. Mas ele vai tratando. Sim. Ele vai tratando. Não é que a gente, eu tenho um sentimento de orfandade, de bastardia, então Cristo, Deus me rejeita por conta disso até eu me tratar. Não. Ele vai tratar, mas ele vai continuar se usando porque para isso fomos chamados. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos convocados a sermos canal da graça dele e Amém. alcançar outras vidas e derramar o que nós recebemos até o momento na vida de outras pessoas. E a gente volta um pouquinho aqui das anotações que eu fiz, que a sociedade brasileira está muito construída em cima desse espírito de orfandade e bastardia. É padroeira, é mãe, a mãe que é pai. Mãe, gente, eu falava muito isso, porque não tinha entendimento, né? A gente foi criado num círculo de pessoas que muitos não tinham, ou o pai era da roça, ou não era muito presente, ou já tinha outra família. Então a gente foi criado nessa ideia de mãe, da mãe que é mãe e pai. Mas isso não funciona. E isso tá tão. Satanás, ele fez um trabalho assim, tão pesado que nós temos hoje a geração que mais se afirma e que mais está sem identidade. Que mais está sem
identidade. Eu sou o que eu sinto, eu sou o que eu acho de mim, e eu estou o tempo inteiro buscando alguém que afirme isso, que concorde com isso. E se eu encontro alguém que concorde, que acha a mesma coisa que eu me junto a ela, mas em momento nenhum as pessoas estão procurando quem de fato sabe quem nós somos, que é o nosso Criador. Só Isso, o nosso isso, Criador. Isa, isso é tão, isso está tão potencializado nessa geração, a questão da diluição da identidade, do afastamento, porque quanto mais o homem se afastou, né? Eu também pontuo isso lá nos outros capítulos do livro, o fato de quando Adão e Eva eles saíram do jardim, o espírito deles morreu. E ali houve a separação, né? Então, o centro passou a ser quem? De onde eles tiravam e de onde eles pontuavam, toda fonte era Deus. Agora a fonte não tinha mais Deus para ser a fonte deles, a fonte de vida. Então, passou a ser o quê? O seu próprio eu. Daí vem a questão do ego, vem a questão deles se pontuarem tudo a partir deles mesmos. E ali começou a destruição total da alma humana, porque o espírito já estava morto, da alma humana. E essa distanciação, ela se potencializou de uma tal forma nessa geração que hoje você vê casos e vídeos e pessoas filmando, passando na rua e com uma coleira e pessoas que se sentem cachorro, Não devia nem pessoas estar que se rindo, mas é sentem porque gato, pessoas que se sentem é, pessoas que eram pais de família, mas que agora estão com uma fralda geriátrica, estão com sei lá, um tic-tac na cabeça de chupeta e não e balbuciando alguma coisa, não se comunicam mais porque se sentem bebês. Então, abandonaram suas famílias e se sentem bebês. Então, assim, uma geração totalmente almática. Tudo que ela sente, ela é. Ela é o que ela sente e ela sente o que ela é. exatamente. E ela, e ela não sabe mais se ela é ser humano, se ela é bicho, se ela é adulto, se ela é criança. E assim, virou. É lógico que aqui a gente está falando muito rápido e superficial, porque isso tem muitas implicações e coisas e camadas muito profundas. Mas é uma geração totalmente sem identidade. E Totalmente porque sem está identidade. longe do Criador. Longe do Criador. Eu ri, quando tu falou da coleira, eu ri porque eu estava justamente pensando nisso, de pessoas que dizem que são cachorros, que se sentem cachorros. Não, eu me identifico com cachorro e eu vou ser cachorro, gente. Eu até vi, acho que ontem, um vídeo de adestramento de pessoas. Acho que era uma mulher, estava lá no chão e o cara em pé como se fosse um adestrador e ela fazendo os movimentos como se fosse um cachorro, tipo, rolando, pulando. Eu fiquei assim, meu Deus do céu. E essa geração, e coincidentemente ou não, é a geração mais triste, porque está desconexa da sua verdadeira identidade. Está desconexa, está tão distante do que Cristo quer para elas, que é uma tristeza profunda. E por mais que busquem, o tempo todo buscando alguma coisa, não, hoje eu me sinto assim, não, amanhã eu já não me sinto isso, eu sou fluida.
E Exatamente. o que é muito triste, porque você vê assim, pessoas que, como, como minha mãe Patrícia fala, Deus ama essas pessoas. Deus ama. Isso é uma coisa que minha mãe fala muito. Que às vezes a gente fica resumindo porque não entende e tal, e acha ridículo Uhum. até. Mas minha mãe fala, Deus ama essas pessoas, por mais que a gente Sim, não com entenda, por mais que a certeza. gente não ame, por mais que a gente, às vezes até. Mas Deus ama essas pessoas. E é muito triste ver as pessoas tão distantes do verdadeiro potencial. Não o potencial que um coach pode destravar, mas do verdadeiro potencial em Cristo, Sim. de se encontrarem, de caírem em si como filho De pródigo, de caírem em si, nascerem de novo, né? de De nascerem de nascerem de novo. novo, de se tornarem uma nova criatura e entenderem muitos porquês em sua cabeça, entenderem muitas coisas que aconteceram em sua vida que levaram elas a fazerem certas coisas, mas que também fizeram buscar a Cristo, porque muitas pessoas também chegam nesse ponto. Não, eu já procurei tudo que eu tinha para procurar, só resta, só resta Cristo. Mas fez o caminho inverso, procurou e chegou à conclusão de que não tinha, não tem. É Não vaidade, é tem. correr atrás do vento, não adianta. Só Cristo. Sim. Mas é muito triste. Eu fico assim. E lá no Maranhão, que era onde eu estou, né, atualmente, e vi muitas coisas nesse ano com que estive lá. Às vezes eu já até comentei com algumas pessoas o quão é triste, o quão triste é você ver pessoas assim que têm um sincretismo religioso muito muito grande. E não é uma coisa assim, tipo, não, é de fato um sincretismo. Na cabeça deles, eles entendem é, Deus da forma que. Não, Deus é um cara bacana. Eu vou ler um versículo aqui, mas amanhã eu já estou fazendo outra coisa. E é muito triste você ver assim, uma sociedade que tem tudo para ser uma sociedade próspera biblicamente, mas tem coisas assim que só quem de fato tem um entendimento, os olhos atentos espiritualmente vai perceber algumas coisas. Meu marido diz, Isadora, parece que anda procurando. Não, não é que eu ando procurando, é porque eu já tô tão assim que na hora que eu bato o olho, eu sei que aquilo ali é algum monumento, algum altar levantado para Baal. Não é que eu ando procurando. Às vezes eu tô aqui de boa, meu olho vai certinho. E eu fico assim, meu Deus do céu, tem misericórdia, porque sem termos, Camila, a identidade de Cristo e em Cristo, cada vez mais parece que a sociedade está decaindo. Sim. Eu não sei se vocês também têm esse mesmo Sim. sentimento, mas a sensação é essa, que quanto mais as pessoas se distanciam de Cristo, quanto mais as pessoas rejeitam a Cristo, mais, como meu marido diz, daqui para frente é só para trás. Não, mas é muito triste, Isa. E você falou de um versículo aí no início, que é um versículo até bastante conhecido no meio cristão, mas um versículo muito profundo, e que é João 1,12. Eu gosto muito da versão da Almeida. Você leu na NVI, mas eu gosto muito da versão da Almeida, porque diz assim, que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que falta para nós, o que falta para essa geração, é o poder da graça para ser feito filho.
para ser feito filho de Deus, para ser inserido de novo na família de Deus, né? Para deixar de ser órfão, mesmo assim como a gente, né? Que pela graça do Senhor a gente deixou de ser órfão e fomos inseridos na família de Deus. E tem um poder disponível, tem uma graça que o Senhor já disponibilizou no sacrifício de Jesus para isso. Sim, como eu até falei no começo, a cruz é justamente um dos principais. Na verdade, a cruz é o ponto. A cruz é o ponto de Deus entregar o seu filho para que nós sejamos filhos. Aleluia. Cristo é o primogênito de muitos. Aleluia. Cristo é o primogênito de muitos. Então, assim, quando a gente entende a cruz e abre mão da hipergraça de achar que Deus é um cara bonzinho, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. E não tem palavras. Total que no hebraico tem inúmeros adjetivos para Deus, porque não tem palavras que possam descrevê-lo. Mas Deus também é justiça, então não adianta eu ter essa ideia de que Deus dá graça, Deus é misericordioso, e continuar fazendo o que me dá na telha. E continuar vivendo, achando que eu preciso suprir minhas emoções, eu preciso cessar o choro da minha criança Na interior. verdade, é o contrário, né? Na verdade, não é suprir as emoções, na verdade, é crucificar as emoções, é matar. Exatamente. Porque não é a alma quem tem que mandar. Quem tem que mandar é o espírito. Quem manda aqui sou eu. Mas e aí a gente fica nesse ciclo. Enquanto nós não. Ah, Isadora, você está dizendo então que quando a gente recebe a Cristo, pronto, acabou-se. Não tem mais nada. Não. A gente volta àquele ponto que a gente falou. É na caminhada que Deus vai tratando. Algumas feridas são tratadas de imediato? São. Mas algumas feridas elas passam até para que nós entendamos. Deus, ele é um. Ele é bem peculiar nos tratamentos. Tem coisas que ele quer que a gente passe para a gente entender que a gente tem um problema. Ele não quer só tratar, ele quer que a gente entenda que a gente tem um problema e que ele precisa ser tratado. Então é na caminhada que ele vai tratando isso. E aí, tá, a gente falou que a nossa identidade precisa, que o espírito de bastardia, ele trabalha fortemente na nossa sociedade, principalmente na geração atual, que a gente precisa ter a identidade firmada em Cristo, que é Cristo que faz com que nós sejamos filhos, que é a nossa busca por Cristo, por alcançar a Cristo, que faz com que nós amadureçamos e possamos alcançar a nossa herança e não sacrificar o fruto. Como é que eu sei que eu tenho ainda resquícios da orfandade? Porque a bastardia ela é uma ramificação da orfandade. A bastardia é como se fosse um gomo. A orfandade é o todo, a bastardia é um gominho da orfandade. Como é que eu sei se eu tenho ou não esses sinais? Quais são os sinais da orfandade? E aqui eu anotei alguns. Imaturidade, né? São pessoas imaturas, infantis, têm um sentimento de não pertencimento. Eu estou o tempo inteiro me sentindo deslocada do lugar que eu estou. Às vezes é uma igreja, às vezes é uma família, às vezes é um ciclo de amizade. Eu estou o tempo inteiro assim, como eu não me sinto pertencente. Uma necessidade de aprovação. E a gente volta à história de Jefté. Uhum.
que ele quis provar que ele valia alguma coisa, né? Então eu estou o tempo inteiro querendo mostrar para as pessoas o que eu posso, o que eu sou, e precisando que elas afirmem isso para mim. Eu preciso ouvir das pessoas de que eu sou boa, de que eu sou bonita, de que eu sou inteligente, de que eu tenho Cristo. E eu não digo nem só as pessoas do mundo, não, as pessoas da igreja. Pessoas da igreja. A gente sabe que tem pessoas que estão o tempo inteiro fazendo. Não, vou fazer obra. O meu pastor vê, para minha líder ver, para minha mãe ver, para alguém ver que eu estou fazendo e dizer, nossa, bom trabalho. Para alguém aprovar a gente. Um senso de propósito, sem senso de propósito, não se achou. Eu estou o tempo inteiro assim, nossa, mas eu não sei para que eu vim. Qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? E só Cristo, na caminhada, na intimidade, é que vai dizer o nosso propósito. Ele vai dizer que para que o plano que ele tem para a gente, o agir que ele vai fazer através da nossa vida. É só em Cristo que a gente vai fazer isso. Camila, eu estou falando, se tu quiser falar também alguma coisa. Pode falar. Síndrome do impostor. A síndrome do impostor, para quem não sabe, é aquele sentimento de que você sabe que você estudou, você sabe que você é capaz de fazer certa coisa, você sabe que você batalhou para alcançar alguma coisa, mas quando você alcança, você tem o sentimento de que não merece. Isso é a síndrome do impostor. É aquele sentimento de que eu batalhei, eu alcancei, mas é como se eu estivesse fingindo que eu sou boa. Um exemplo. Eu alcancei Eu fiz um projeto muito bacana na faculdade e esse projeto foi reconhecido, vai ser publicado em revista e tal. Mas eu tô o tempo inteiro dizendo, gente, mas eu? Será se meu trabalho é isso tudo mesmo? É o tempo inteiro com aquela sensação de que eu não sou boa o suficiente. O perfeccionismo. E aqui a gente entra a diferença de perfeccionismo e excelência. E é um fio, ó, muito fino. Muito fino. Às vezes a gente tá achando que tá sendo excelente, mas a gente tá sendo perfeccionista. E qual a diferença? A excelência é você dar o seu melhor para Cristo com as condições atuais que você tem. Perfeccionismo é que nada, absolutamente nada pode dar errado. Nada. E tem sido do meu jeito. Se não for milimetricamente do meu jeito, como eu quero, não dá certo. E aí eu não aceito a opinião de ninguém. Morre depois de matar todo mundo. Oi? Morre depois de matar todo mundo. Exatamente. Exatamente. E aí eu simplesmente não aceito. E eu me proponho a fazer uma coisa e se não sair exatamente como eu estou planejando na minha cabeça, às vezes dá certo. Mas se não sair exatamente como eu estou planejando na minha cabeça, pronto, prestou mal para nada. Isso é perfeccionismo. E, gente, a gente não é perfeito. Perfeito é só Cristo. Então, nada do que façamos, nada do que nos propusermos a fazer vai ser perfeito. Às vezes não. O Senhor derrama graça para que façamos da melhor forma possível. Mas se a gente for fazer com essa ideia de que se não sair vírgula, ponto, exclamação, como está no projeto, no nosso projeto, às vezes Deus não quer aquele projeto. E a gente fica ensandecido, porque não sai como a gente quer. Isso é perfeccionismo. É sentimento de que nunca é suficiente, que é parecido com a síndrome do impostor. Eu estou fazendo, mas parece que nunca tá bom. Nunca tá bom. Eu sempre estou querendo fazer mais para mostrar mais.
sempre se comparando. A comparação, ela ela espizinha a gente. Seja nós nos comparando com outras pessoas, ou outra pessoa. Se alguém tem o espírito de bastardia, algum resquício do espírito de bastardia, e chega outra pessoa te comparando com outro, pronto. Ali é como se abrisse um buraco e tu entrasse nele. Porque é a pior coisa do mundo. Tu já se sente assim, insuficiente. E ainda chega outra pessoa te comparando com alguém, aí é para acabar. Mas Cristo, a gente reitera, Cristo cura todas essas feridas. O vitimismo, eu tô sempre, ai meu Deus, ai, coitada de mim. A blindagem emocional, eu não sou vulnerável, eu já sofri tanto nessa vida. Já sofri tanto com as pessoas e que pronto, eu não vou mais me relacionar com ninguém, e se eu me relacionar com alguém, eu só vou deixar essa pessoa ir até certo ponto da minha vida, daqui para frente não, porque se acontecer alguma coisa, essa pessoa pode me machucar e eu não quero me machucar de novo. E eu acho que não tem pessoa mais vulnerável que Cristo. De deixar, de saber que o seu, o seu amigo, que para ele Judas era amigo, saber que o seu amigo ia lhe trair e mesmo assim continuar agindo como se não soubesse de nada. Tratar Judas como de fato ele via Judas como amigo. Então a vulnerabilidade também Colocou na mesa. colocou na mesa e inclusive pegava do prato dele. A blindagem emocional é um dos sinais de orfandade. E o bateu levou. Eu não levo desaforo para casa. Porque a gente vem da justiça própria, né? Uhum. Que é também vínculo com o desamparo. Como eu não tenho na minha cabeça alguém para me defender, alguém por mim, alguém para fazer alguma coisa por mim, se eu não fizer, então sou eu que tenho que fazer, sou eu que tenho que me defender. E eu não aceito desaforo porque eu sei da minha história. Então tem esse sentimento de desamparo o tempo inteiro, como se eu sei que Deus vai fazer por mim, mas deixa eu fazer também. Deixa eu fazer também, que eu sei, eu me entendo, então eu sei como é que eu tenho que fazer. E se alguém vier me afrontar, eu me defendo, porque eu já sou adulta e eu pago minhas contas, e ninguém paga minhas contas, e eu não vou admitir ninguém botar o dedo na minha cara. E a independência, que eu acho que, eu não sei se ela é a base. Eu sou completamente independente. E esses três são muito parecidos. Bateu, levou, o sentimento de desamparo e a independência, porque eu tô tão certa e ciente de que não tem ninguém por mim, que eu vou fazendo por mim, não peço ajuda, não procuro alguém para conversar, e eu tô o tempo inteiro fazendo para mim. Uma vez eu tava na imobiliária, trabalhando na imobiliária, e atendendo uma cliente que estava querendo colocar, estava procurando um ponto para uma loja. Ela falando, né, sobre que sobreviveu à pandemia, a loja dela e tal. E ela não lembro exatamente as palavras, mas ela falou tipo assim: se não fosse por mim, a minha loja não tinha dado certo. Coitada, gente. Se ela entendesse que tudo é da vontade de Deus, às vezes o Senhor deu o dom dela de ser empresária e acha que é por meios próprios. E o espírito de independência tem muito disso. A gente achar que a gente consegue, que eu consegui alguma coisa porque fui eu que fiz. Se eu alcancei um determinado patamar na minha vida, ou se eu conquistei alguma coisa, foi por minha capacidade.
E não é assim que funciona. O filho, ele é completamente dependente. E aqui a gente vai para João 14. João 14, 18. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Deus, ele é um pai que ele não nos deixa órfãos. Ele está o tempo inteiro nos chamando para sermos filhos. Nos chamando para sermos filhos e sermos dependentes dele. Um filho que é maduro, mas que ao mesmo tempo é uma criança que está o tempo inteiro correndo pedindo socorro para o pai. Aquela criança fuxiqueira que tudo que acontece na escola. Mãe, pai, aconteceu isso. E ele está o tempo inteiro chamando a gente para que estejamos de fato nos braços dele, como uma criança. Como uma criança que precisa assim de repreensão, mas que também precisa de acalento. E a orfandade, ela nos mantém imaturos, o que nos impede de alcançar a nossa herança, de governarmos, porque enquanto o filho é menor de idade, quem governa é o tutor, não é ele. Quem governa é uma outra pessoa. E essa outra pessoa, a gente, se a pessoa já estiver na igreja, pode ser as emoções, que ser... Paulo fala isso em Gálatas. Paulo fala isso em Gálatas. Ele disse, enquanto nós somos, que foi o verso que você leu, enquanto nós somos crianças, nós somos escravos. E ele fala do tutor. Ele fala que a lei, né, serviu como um tutor. Né? Ele faz esse paralelo, mas a gente pode aplicar na nossa vida várias coisas, não como essa tutoria, como essa escravidão, que não se portar como escravo e precisar dessa tutoria. Sim. Né? Pode ser as nossas emoções, pode ser um rancor que a gente tem, que ainda rege a nossa vida. Podem ser várias situações que não exatamente uma pessoa. E eu queria pontuar uma coisa que você falou aí das características. Você falou aí das características do... Primeiro você já falou sobre isso, sobre a bastardia ser um gomo da orfandade, né? Na verdade, todo problema da humanidade é a orfandade. Foi a separação entre o homem e Deus. A partir do momento que o homem saiu de perto, se separou de Deus, morreu espiritualmente, saiu dessa paternidade, começou o problema da humanidade, né? Desse pecado, que ele pecou, fazendo separação entre ele e Deus. Mas você falou de umas características da orfandade. E falou sobre perfeccionismo e excelência, né? Você pontuou muito bem a questão do perfeccionismo, mas eu gostaria de pontuar algumas coisas sobre excelência. Hoje, as pessoas primam muito, principalmente no meio cristão, pela